Boa noite, Dilson. Boa noite, Generosa. Boa noite, Generosa. Boa noite, Renato. Saudar vocês. Também estamos. Que Deus que abençoe vocês com saúde. Se Deus quiser. É. Todos não. Boa noite. Ana. Tudo bem? Boa noite, Walter. Boa noite, Liliane. Oi, Liliane. Boa noite. Oi. Tudo bem? Estamos aí. Mais uma quinta. É. Esse ano está fadado a ter o ano inteiro ainda, assim. Porque o Covid está assustador, né? Nós não vamos saber, é só o futuro que não É. Saber, né? É o futuro que tem a resposta dessas coisas. É. Amigos. Oi, Carmen. Boa noite. Ai, amiguinha linda. Só 4. O pessoal deve estar entrando. Está comendo ração agora. Se tivesse dado, eu não comia. Não, mas é assim mesmo aí. Como é cachorro come tudo. Melhorou? Melhorou? Melhorei. Boa noite, gente. Boa noite. Regina. Olá. Tá bom, Regina? Você tá bem? Então, graças a Deus. Foi no médico? Um pouco. Fui no médico, tá tudo bem. Então, fazendo os exames. Obrigada, É pressão, né? Tudo indica que sim, vamos ver, né? Ele, lá no consultório, ele não viu nada diferente para mim, mas mandou fazer alguns exames e aguardar, né, os exames. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Saúde para você, viu, amigo? Obrigada, Deus te amiga. Obrigada. Vamos esperar o pessoal chegar. Tem jogo de sessão hoje? Hoje é quinta. Porque fechou tudo. Será que está tendo desobsessão do Abadio hoje, da Ana Rosa? Alguém sabe? Não, né? Hoje eu não sei, mas eu acho que não está tendo, viu? Parece que foi suspenso por um tempo. O novo decreto fala que não pode ter nenhuma religião, ter nada. O repórter falou hoje aqui que não pode, nenhuma religião pode ter nenhum culto. Não pode ter ajuntamento de pessoas, né? É ruim, perigoso. Oi, boa noite. Está chegando na hora? Está na hora, né? Já 19h30, então vamos fazer a prece. Vamos pedir a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais de luz, nossos espíritos protetores, anjos e guardiões, a todos aqueles instrutores do espaço que vêm agora nessa quinta-feira à noite nos ensinar as melhores interpretações, os melhores ângulos do estudo da doutrina espírita. Agradecemos também a todos os nossos irmãos
que vem aqui também estudar conosco, ficar aqui conosco, aprender, né? Nos ensinar pelo aprendizado, pela inspiração das suas perguntas. Então, viemos agradecer a eles e pedir que as bênçãos do Divino Mestre Jesus cheguem por toda a humanidade, para todos aqueles que mais delas necessitam. Vamos, então, abrir o nosso estudo com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações. Nos livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Estava precisando. Então, vamos pedir aqui a Generosa para iniciar aqui, né? O número 22, o Círculo de Abrete, né? Ah, certo. Aí eu leio quantos itens? Mas, como são pequenininhos, lê do 22 ao 28, né? Tá. Três coisas, né? São primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. O 23. Três coisas necessárias à vitória do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha. E com o poder que tem o homem de escolher, não é possível ter a certeza prévia para onde irá. 24. Três alternativas oferecidas ao homem: a brede e... Não está dando... Greenfield. Necessidade e liberdade. Mal e bem, né? Tudo em equilíbrio pode o homem à vontade ligar-se a um ou outro. 25. Três coisas cai o homem na necessidade de a brede: pela ausência de esforços para o conhecimento, pelo não apego ao bem e pelo apego ao mal. Em consequência dessas coisas, descem a brede até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. 26. Por três coisas retorna o homem necessariamente ao abrede, posto que, sob todos os outros respeitos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até não sei pronunciar bem essa palavra, porque não está tendo vogal. Hã? A gente também não sabe. Vou pular porque eu nunca vi essa palavra. Pela falsidade até o ponto do demérito equivalente, e pela crueldade até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. 27. As três principais coisas a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade e não pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. 28. Há três vitórias sobre Drong e Citral. A ciência, o amor e a força moral, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer, que seja em sua conexão com as coisas. Essas três vitórias começam na condição de humanidade e se continuam eternamente. Pode explicar? Achei meio confuso. O Valtinho pediu para me ler a última, porque é a última. Depois não tem. A 29. Três privilégios
da condição do homem, o equilíbrio do bem e do mal, e da faculdade de comparar, a liberdade na escolha e daí o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Bom, o coisa a seguir é o seguinte, é o resumo e a explicação do Kardec. Então, eu acredito que, em vez de eu explicar aqui, a explicação do Kardec é muito melhor que a minha. Nós vamos pedir para outra pessoa aqui ler a explicação, o primeiro parágrafo da explicação do Kardec aqui, já que ele elucida muito essa teoria aí das três coisas. Então, vamos pedir para a Liliane ler aqui a explicação do Kardec. Começa assim. Assim, em resumo... Pronto. Aqui, 2 minutos. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se no mais abaixo ponto de escala da vida. E se não elevar muito longe as consequências da declaração contida na 27ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica esse ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí, consequentemente, desde a origem mesma da história da alma, a necessidade lógica do progresso. Por isso que os seres não são por Deus destinados a ficar em condição tão baixa e tão obscura. Contudo, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola segundo uma linha contínua. Esta longa vida, nascendo tão baixo para elevar-se tanto, quebra-se em segmentos, solidários na base de sua sucessão, mas a sua misteriosa solidariedade, graças à falta de memória, escapa pelo menos por algum tempo à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no secular do curso da vida que constituem aquilo a que chamamos morte, de maneira que a morte e o nascimento, que por uma consideração superficial formam dois acontecimentos tão diversos na realidade, não são mais que as duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba e a outra para o que se inicia. Então, ele, em resumo, né, ele fala aqui sobre a morte, né, que é o período que se encerra, né? Já o nascimento é uma outra fase que é um novo ciclo da vida, né, que está começando, né? E aí, com a morte, ele fala aqui que tem a falta da memória, né? Que realmente isso acontece, né? E é basicamente isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Interessante que o Kardec, né, chama a atenção da gente por palavras simples, né? O que é? Então, a morte é uma face. A morte e o nascimento são duas faces da mesma realidade. O Kardec que diz isso. Então, a morte é uma porta e o nascimento é a mesma porta. Não se pode sair por uma porta sem entrar por outra. Não é como se a gente tivesse um cômodo. A gente tem que entrar pela porta da morte e sair pela porta do nascimento, ou seja, da encarnação, da reencarnação, para depois voltar à porta da morte e sair pela encarnação.
até que a gente vai ficando tão experiente, tão burilado, né? Tão instruído, que aquilo deixa de ter um significado para nós, né? Aquele significado metafísico, aquela coisa tremenda, né? Aquela ausência que é a morte, aquela tristeza, isso deixa de significar, passa a ser apenas uma mudança de estado, como nós vemos nos mundos felizes, né? Que já foi descrito aí, né? Alguém tem mais alguma colocação para respeito? Eu posso comentar no começo lá. Quando a gente lê lá o ciclo de Abred, né, número 1, número 15, a gente não presta atenção. Mas ele começa aqui, ó, dizendo, no comecinho, assim, em resumo, o início dos seres, quer dizer, dos seres espirituais, né, do espírito, né, no seio do universo, dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. Então, tudo começou no 1, 0. A gente não fala 0 porque é vida, então é 1. Né? Então, todos os seres teve seu começo. Todos os seres vivos do universo. Os druidas já acreditavam muito bem nisso. Então, o nascimento e a morte eram as mudanças das experiências. A evolução começa no mundo animal. Então, o Walter, vamos poupar a Regina, que ela está convalescente aí, vamos pedir que a Terezinha continue aí esses 2 parágrafos seguintes aí, considerado em si mesmo. Tá. Considerada em si mesmo, não é, pois, a morte desde então uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, que rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar assim a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Então, só falar esse pedacinho aqui, né? Que a morte não é uma calamidade, sim um benefício que Deus nos proporciona, né? Porque depois que a gente desencarna, né? Vão vir novas oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Ela vai me transportar a novas condições, né? E para que a gente se eleve, para que a gente progrida, né? Aí, continua? Pode continuar, né? Assim como a morte, a perda da memória que a acompanha não deve ser tomada senão como um benefício e uma consequência do primeiro ponto. Mas, gente, só um questionamento aí. Essa perda da memória não seria quando a gente reencarna? Quando a gente... É isso mesmo. É isso mesmo. Porque, né? Porque quando a gente desencarna, a gente recobra ela, né? É uma consequência do primeiro ponto. Porque se no curso dessa longa vida, a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, pois que esses 2 acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E mesmo do ponto de vista dessa teologia, não é difícil perceber diretamente, no que respeita aos períodos passados, em que a perda da memória possa ser considerada um benefício relativamente ao homem na sua condição presente. Porque se esses períodos passados, como a posição atual do homem no mundo de sofrimentos, constituem uma prova, infelizmente foram manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje. Evidentemente, é uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de tão grande quantidade de faltas,
e, ao mesmo tempo, dos mais acabrunhadores remorsos que daí nasceriam. Como não a obriga a um arrependimento formal, senão relativamente às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Pode falar sobre esse pedaço? Então, está falando aqui para nós, né, sobre a perda da memória, o tanto que ela é importante, o tanto que ela é benéfica. Porque nós reencarnamos, né, um dos propósitos de nós reencarnarmos é resolver os conflitos que tem com os nossos desafetos, né? E se a gente lembrasse das outras nossas reencarnações, esses conflitos seriam muito mais difíceis. A gente dá um exemplo, por exemplo, se por exemplo, eu ficar sabendo que o meu irmão me matou, que eu matei o meu irmão, fiz muita maldade um com o outro, então aquele ódio não seria possível dissipar, porque eu estaria sempre lembrando do mal que um fez ao outro. Então, é muito benéfico esse esquecimento, né? Quando a gente reencarna, para que possa ser resolvidos os conflitos que há entre os desafetos. É isso que eu entendi. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, não sei se eu estou certa. Continua, não, né? Pode comentar. Outro aspecto do esquecimento, deixa eu falar, que quase ninguém lembra. Se não for pelo esquecimento, nós não queríamos estudar nada, aprender nada, viu, Dilson? Nós ia ficar estagnado. O que eu conheço já é bastante. Pode falar. O ódio é como se fosse aquele ácido. Vocês já viram ali aquele preparado que eles passam lá quando trinca o vidro de carro, ali, que repara lá o vidro, some o trincado? Aquilo lá é um ácido chamado ácido fluorídrico, né? Você sabe que aquele ácido ele não pode guardar numa garrafa de vidro. Se você guardar na garrafa de vidro, ele derrete o vidro, né? Ele come o vidro. Então, o ódio é como se fosse uma coisa semelhante. Ele guardado no nosso coração, ele vai acabar destruindo a gente. Por isso que o esquecimento é tão importante, para evitar que a gente armazene o ódio no coração e seja destruído por essa coisa. É uma bênção divina. Emmanuel chega a dizer que, pelo esquecimento, muitos intelectuais, quando retornam à Terra, estudam as próprias obras que ele escreveu no passado. Ele nem precisava ler de novo. Ele que escreveu, ele estuda, aprofunda e vai dar aula daquilo e ensinar o povo. Ele vai reestudar, é demais, né? Recordar, né, Valdir? Mas tem que estudar de novo. E reaprender, né, Valdir? Porque tem que reafirmar, apurar, aperfeiçoar. Então, é o esquecimento. Então, vamos pedir para o nosso irmão Rafael aí que ele continua esse primeiro, segundo e terceiro parágrafo, que são pequenininhos. Enfim, segundo, é nesse trecho que parou? Que vai começar? Quer dizer. Sim. Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que estamos submetidos neste mundo e que, desde o nosso nascimento, determinam, por uma sentença, por assim dizer, fatal, a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros, porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados, que,
arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, conduzem-nos por isso mesmo à nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto e as 3 calamidades primitivas, bem como os 3 meios eficazes de Deus em Abrede. É para ler as próximas 2? Como é que é? Sim, Ou já vai... As próximas 2 são pequenas. Entretanto, mediante qual conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece alcançar, após a morte, um modo superior de existência? A resposta que dá o cristianismo a essa questão fundamental é de todos conhecida. É sob a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver na intimidade de sua substância os valores da humildade e da caridade, únicos, eficazes e meritórios perante Deus. Bem-aventurados os brandos, diz o Evangelho. Bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Segundo suas lições, a alma se eleva na escala das existências com vistas a fortificar a sua personalidade, através do trabalho sobre si mesmo, resultado que naturalmente obtém pelo desenvolvimento da força do caráter, aliado ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as mais paixões, como também pelo hábito da tibieza do cumprimento das ações justas e pela falta de firmeza no apego ao que prescreve a consciência. Numa palavra, pela fraqueza de caráter. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso em direção ao céu, pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária para a plenitude da felicidade, não se opera na alma bem-aventurada simplesmente por uma irradiação graciosa do alto, e não se produz na vida celeste, a não ser que a própria alma tenha se esforçado, desde esta vida, para adquiri-la. A tríade também não fala apenas da falta de saber, mas da falta de esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Em virtude, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada no mesmo título que a ciência e a força moral, mas ainda que, como no que toca à natureza divina, a influência do cristianismo é sensível, é a ele, e não à forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à predicação e à entronização do mundo da lei da caridade em Deus e no homem. Se essa lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor dizendo, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas, pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Arrebatemos esse raio divino e teremos em sua rude grandeza a moral da Gália, moral que pôde produzir, na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não a soube unir entre si em a multidão dos humildes. Bom, você pode explicar o que você depreendeu do coisa aí, né? Embora seja bastante fácil, né? Nós, como já foi falado anteriormente, a oportunidade desse esquecimento, né? Essa oportunidade desse esquecimento, ao reencarnarmos, nós temos que sempre nos esforçarmos. Compete a nós a nossa reforma íntima. Não só a busca intelectual, como ele coloca aqui, né, essa busca pelo saber, pelo aperfeiçoamento do saber, como também nós, aí ele sempre faz ele fala a questão, ele compara o druidismo, né, o druida, a questão dos druidas com o cristianismo, né? Ele mostra que
que essa questão que a gente deve o quê? Se esforçar, por exemplo, a questão moral, né, que a gente deve se esforçar por sermos o quê? Mais humildes, combatermos em nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né, fazemos aquilo que compete a cada um de nós, que é a nossa reforma íntima, né, e como ele cita aqui muito bem, né, essa necessidade que a gente tem de aprimorarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, e que se a gente falha, muitas vezes, é pela nossa, ele fala tibieza, porque a gente reluta muito, né, a gente ainda falha muito ainda de seguirmos, de fato, o evangelho, né, por isso que, quando é escolhido Paulo de Tarso, né, para ser para ajudar na espalhar o cristianismo, né? Por quê? Porque Paulo de Tarso era fiel, ele era disciplinado, né? Quando uma missão que era dada para Paulo, Paulo realmente, né? É aquilo, né? Quando Paulo tá lá naqueles momentos, lá nos primeiros momentos iniciais do seu despertar, vamos colocar assim, o que é que ele fala? Que queres que eu faça? Né? Ele nem questiona, ele está ali pronto para obedecer, né? E assim deve ser o nosso comportamento, né? O comportamento de todo espírito assim que reencarna, deveria ser a nossa atitude, só que a gente titubeia muito, para falar a verdade, né? Na hora que a gente estava lendo, né, a tríade 25 foi a que mais me tocou mesmo, né? Quando fala que a falta a ausência, né, de nós, da gente se esforçar para novos conhecimentos, né? Que a gente não se apega ao bem e acaba se pegando pelo mal. E realmente foi aqui o Rafael leu aqui falando sobre ela, né? E a gente vai lá na questão 909, né, do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta se pelos nossos esforços a gente consegue domar as nossas más tendências, o Espírito responde que a gente consegue sim. O problema é que nós não nos esforçamos, né? Ele fala assim, com pouco você se esforça, né? Sim. Eu vou destacar aqui os princípios principais dessa doutrina. Deus, espiritualidade, espíritos, reencarnação, lei de evolução, do começo, do princípio dos seres até os anjos. Existia uma visão global da doutrina já, da doutrina filosófica do espiritismo. E o livre-arbítrio também, né? Porque se a gente não quiser melhorar, a gente não sai do lugar. É, isso. O livre-arbítrio vem dentro da reencarnação. Ok. Inclusive, na página seguinte, né, tem uma tabela interessante em que ele faz uma comparação da escala espírita com a escala druídica, né? Nós vamos chegar lá e essa tabela vai esclarecer muita coisa. Vamos, então, pedir para o continuar a leitura, né? A doutrina espírita não consiste apenas... Quem você pediu? Para você continuar a leitura, Ivonete, no próximo parágrafo. Aonde realmente nas tríades seguintes? Não, a doutrina espírita. A próxima. A doutrina espírita não consiste apenas na crença nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Depois nos reportarmos aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino. Ficaremos
admirados ante a entidade de alguns, Amanhã. ante a identidade de alguns princípios fundamentais, como os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, incontestavelmente, a reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente, que é o círculo de Abrege, ou o da migração, que não as 2 ordens de espíritos que se depuram pelas existências sucessivas, senão as 2 ordens de espíritos que se depuram pelas existências sucessivas, no círculo Pouca gente hoje. Greenfield. Isso. O homem não transmigra, mas desfruta a suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala e dos puros espíritos que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam da reencarnação e gozam a vida eterna. Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas por que passou do anouo ou abismo a perfeita felicidade em Greenfield, com a diferença, entretanto, que o druidismo admite a volta possível às camadas inferiores, ao passo que, segundo o espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, bastaria acrescentar a nossa escala abaixo da 3ª ordem, o círculo de Anup, que caracteriza o abismo ou a origem desconhecida das almas, e acima da 1ª ordem, o círculo de Segant, morada de Deus inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara a comparação. Gilson, pode explicar, viu? Seu Walter, está fechado o microfone do senhor. Aí é um comparativo, já que ele começa a comparar a escala druídica com a escala espírita, certo? Ela tem uma comparação, apenas a escala espírita não tem ao fundo, que é o abismo, que ela chama de abismo, que no espiritismo, né, na doutrina espírita, não existe um abismo. O espírito é ignorante, ele não é danado, ele é apenas ignorante. Então, ele não se acha no abismo, né? A doutrina evolui, né? Os druidas achavam que todos os ignorantes, obrigatoriamente, seriam aí já punidos, né, por serem ignorantes. Então, eles morariam no abismo, né? E na doutrina espírita isso não acontece, né? Agora, já a parte de Segant, né, que é aquele espírito de 1ª ordem, os chamados espíritos puros, né, que eles já têm muita consciência de Deus, né? Então, eles estão sempre prontos a evoluir mais, a sempre trabalhar em prol da espiritualidade em geral, né, dos mundos, dos universos.
são espíritos aí extremamente ocupados, né? E possuidores de novos tipos de consciência que nós não conseguimos compreender ainda, né? Então, no próximo parágrafo, tem aqui a escala espírita mesmo, né? E a comparação dela com a escala druídica, que a escala druídica ela tem, vamos dizer assim, menos degraus, né? Ela situa diferentes. Só 13 pessoas. A Rosa, Badia. Isso foi para o trabalho, então. Bom, gente, então, concluindo o raciocínio, né? O que acontece? A escala druídica ela é um pouco mais grosseira, né? Ela reflete o grau de adiantamento que tinha os druidas que fizeram ela, né? Então, obviamente, recebendo mais adiantamento aí através de Jesus, mais ensinamentos, é lógico que dos espíritos, o Kardec pôde colocar uma escala um pouco mais apurada, mais depurada, né? Mas nem por isso nós vamos dizer assim que a gente deva desprezar a escala druídica, né? Porque relativamente ela fez muito, né? Ela fez muito e nesse tempo todo que passou entre esse pessoal e o pessoal, os ensinos de Jesus, né? A compreensão dos ensinos de Jesus, que nós vimos tentando compreender eles aí há 2000 anos, né? Então, estamos tentando ainda até hoje, né? Sem compreendê-los na totalidade. Então, provavelmente, no futuro, essas classes poderão ser desmembradas, né? Conforme nossos conhecimentos, novos conhecimentos irão surgindo. Isso aí não é uma coisa pronta e acabada e imutável, porque nós não somos prontos, nem acabados, nem imutáveis. Pelo contrário, nós somos mutáveis, nós estamos em construção, né? E nós temos que nos modificar e melhorar muito para evoluir. Deus, nós precisamos considerar os pontos principais, os druidas perceberam. Os pontos principais do começo da evolução, né, da caminhada até a perfeição, eles conheciam isso. É incrível. O começo e o fim, né, já é bem meritório, né, Walter? É verdade. São os druidas e os egípcios, os dois que compreendiam melhor a espiritualidade. Exatamente. O egípcio, né? O egípcio é o seguinte: o egípcio ele era igual todo o povo da antiguidade, que ele tinha uma religião para o povo, politeísta, e tinha uma religião para os iniciados, que era a religião monoteísta, né? Tá ali o livro de Tó, né? Que é vamos dizer assim, é um espiritismo, né? Uma descrição de uma doutrina espírita já dentro do Antigo Egito, mas isso não era a religião do povo, era a religião dos iniciados, né? Então, o que acontece mais ou menos com toda a religião antiga é isso: existe uma religião popular e essa religião para os iniciados. Já a doutrina espírita é uma doutrina só, né? Tem pessoas, obviamente, que têm dificuldades de compreendê-la, por isso ela tem pontos complexos e pontos simples, que as pessoas vão evoluindo dos simples para os complexos, né? Vamos pedir para o Célio, né, completar aqui o próximo parágrafo, comentar aqui a escala espírita, que é a última coisa aqui, né? Em comparação com a escala druídica. Tudo bem, Célio? Tudo bem, Deus. Então, na escala espírita, ele coloca aqui, né, os espíritos de primeira ordem, onde na escala espírita seriam os espíritos da primeira classe, né, os espíritos puros que não têm mais necessidade de reencarnar. Na druídica, é o Segam, né, que é a morada de Deus,
Gwynfield, morada dos bem-aventurados, vida eterna. Então, a gente percebe aqui, ó, que, como foi comentado e lido aí anteriormente, né, para os druidas, 3 estados, né, de espírito, né, que seriam classificados em 3 estados. A escala espírita dá 3 ordens, né, e dessas ordens o Kardec dividiu em classes. Né? Então, a primeira classe, que está na primeira ordem dos espíritos, da escala espírita, coincide com o primeiro estado, né, da escala druídica, né, ou druídica, né, a Gwynfield. Na segunda ordem da escala espírita, que seriam os espíritos bons, nós temos a segunda classe, espíritos superiores, a terceira classe, espíritos de sabedoria, a quarta classe, espíritos de ciência, e a quinta classe, espíritos benévolos. A comparação que é feita aqui seria a segunda ordem da escala espírita, equivaleria ao segundo estado da escala druídica, que é a breve, ciclo das migrações ou das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar, né, à eternidade, ao primeiro estado. Né? Na terceira ordem da escala espírita, né, nós temos aí os espíritos imperfeitos. A sexta classe, espíritos neutros. A sétima, espíritos pseudo-sábios. Oitava, espíritos levianos. E nona classe, espíritos impuros. Né? Essas 4 últimas classes aí, né, estão sendo comparadas com o estado de Anonf, que seria ali o abismo, né, como o Gilson falou, não temos o abismo, mas seria o início, né? As quatro primeiras classes de evolução, né? Vêm impuros, levianos, pseudo-sábios e neutros, né? E a gente percebe aqui uma pequena diferença aqui, pelo menos no meu livro, eu não sei se tem edição depois, né, onde foi corrigido. No meu livro dos Espíritos, né, nós temos lá 10 classes. Aqui, em 1858, Kardec parece que já fez uma modificação, que de 10 passou para 9. Né? Não sei, o Gilson pode até confirmar isso aí para mim. A gente sempre estuda as 3 ordens, né, da escala espírita com 10 classes. E aqui, já em 1800, um ano após o lançamento dos Espíritos, passam a ser 9. Né? Kardec, eu acho que fez uma revisão aí. Mas, em suma, o que ele está falando? São bem semelhantes, né? Os 3 estados da escala druídica com as 3 ordens, né, da escala espírita. Bastante semelhantes. Era isso, Gilson. Uma coisa que ele coloca aqui, não sei se o pessoal se tentou para isso, nesse último parágrafo, antes dessa tabela aí que é apresentada, ele fala da questão que no druidismo é aceito que é possível um espírito cair de classe. Vamos colocar assim, isso no druidismo. E no espiritismo isso não existe, como já é de conhecimento de todos. Né? Ou o espírito se estaciona, ou ele continua a ir para frente. A gente só vai para frente, ou para, ou estaciona. Mas a gente nunca volta de classe, a gente nunca regride de classe. O espírito pode regredir de experiência, mas não de grau evolutivo. É isso. É isso, é encarnar num planeta mais duro, numa condição mais difícil, né? São experiências. Os capelinhos vieram de um mundo muito superior a nós, até hoje. Nós ainda não chegamos lá onde eles estão. E agora, os capelinhos da Terra, alguns ainda vão para outro planeta mais inferior ainda. Pois é. Mas a capacidade deles não vai mudar. Capacidade intelectual, moral que eles têm, não vai mudar. Muda somente o lugar onde eles vão trabalhar, né? Isso. Vamos, como tem completamente diferente aqui, né? O próximo módulo é a evocação de espíritos na Abissínia, né?
Abissínia é lá no norte da África, né? Então, o que acontece? Alguém quer falar mais alguma coisa a esse respeito, antes de eu pedir para a Shebna abrir a Abissínia para nós, né? Tá. Pode ir? Pode sim, chefe. Evocação dos espíritos na Abissínia. James Bruce, em sua Voyage à Source do Nil, em 1768, narra que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de 2 embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, disse Bruce, foi necessário advertir o rei de Gingiro na chegada da caravana e pedir-lhe audiência, mas, naquele momento, achava-se ele ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. O reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. O rei do Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receber em audiência o embaixador e seu companheiro, o jesuíta Fernandes. Em consequência, no 9º dia, eles obtiveram a permissão de se dirigirem à corte, onde chegaram na mesma tarde. Nada se fez no país de Gingiro sem o concurso da magia. Por aí se vê o quanto a razão humana se acha degradada a algumas léguas de distância. Que não nos venham mais dizer que essa fraqueza deve ser atribuída à ignorância ou ao calor ali reinantes. Porque um clima quente induziria os homens a se tornarem feiticeiros, de preferência a um clima frio? Porque a ignorância estende o poder do homem, a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência comum e dar-lhe a faculdade de corresponder-se com uma nova ordem de seres habitantes de um outro mundo? Os etíopes, que cercam quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingirianos. Seu país é mais quente e, como esses, são indígenas nos lugares que habitam desde o princípio dos séculos. Entretanto, não adoram o diabo, nem com ele pretendem estabelecer qualquer comunicação. Não sacrificam homens em seus altares. Finalmente, entre eles não se encontra traço algum dessa revoltante atrocidade. Nas regiões da África, que se comunicam diretamente com o mar, o comércio de escravos é uma prática que decorre desde os séculos mais recuados, mas o rei de Gingiro, cujos domínios se achavam encerrados quase no centro do continente, sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. É ali que começa esse terrível costume de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz o Sr. Bruce, até onde ele se estende ao sul da África, mas considero o Gingiro como limite geográfico do reino do diabo do lado setentrional da península. Tivesse visto, Sr. Bruce, o que hoje testemunhamos, e nada acharia de assombroso na prática das evocações usadas em Gingiro. Nelas, vê apenas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos sua causa nos fatos de manifestações falsamente interpretadas que lá
como alures se produziram. O papel que a credulidade faz ao diabo representar nada tem de surpreendente. Primeiro, há de notar-se que todos os povos bárbaros atribuem um poder maléfico que não podem explicar. Em segundo lugar, o povo bastante atrasado pode sacrificar esses seres humanos, não pode atrair em seu meio espíritos superiores. A natureza dos que visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África hão conservado um grande número de tradições judaicas, mescladas mais tarde a algumas ideias rudimentares do cristianismo, fonte da qual, em consequência da sua ignorância, sorvevam a doutrina do diabo e dos demônios. Então, aqui ele relata que são os povos da África, né, que o rei, né, de Gingiro, que essa é uma região lá da África, eles foram os primeiros que fizeram essa evocação dos espíritos. Só que era um ritual, né, que eles faziam e que usavam assim, ainda tinha muito resquícios de crueldade, mas era uma tradição, né? E aqui também ele falou que comentou que cadê essa parte aqui, que também foi aqui ele falou entre o mal e o do bem, que a tradição deles, todos esses povos, eles acreditam que tem que tem a influência do mal, tem um diabo, tem algum, até os deuses assim daquela época, eles consideravam que eram para fazer o mal para eles. Então tinha esse sacrifício, né, que eles faziam. Então a natureza dos que visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África vão conservando um grande número de tradições judaicas. Então, é a tradição deles, né? E o que era mais o resquício assim, da crueldade é que eles atribuíam o rei de Gingiro, os escravos que sacrificavam ao diabo, os escravos que não podia vender. Então, os escravos que ele não conseguia vender, ele torturava, né? Ele oferecia, vamos dizer assim, ao diabo, né? Eles aproveitavam para fazer o vício. Os trabalhos. Mas é uma tradição, né? Era um ritual deles. E aí começou, o rei de Gingiro achou que deveria passar 8 dias antes de receberem audiência o embaixador e o seu companheiro, o jesuíta Fernandes. E tinha esse tempo, né? E no 9º dia que eles obtiveram a permissão e se dirigiam à corte, onde chegaram na mesma tarde. Então tinha todo esse tempo, né? Um salto ao não, é isso mesmo. É a respeito que ele fala... das manias espirituais que nós atraímos com as nossas atitudes. Por exemplo, o rei de Gingiro, né, ele não atraía o diabo, né, porque nós sabemos que isso não existe. Ele atraía espíritos extremamente inferiores que gostavam lá de sacrifícios humanos, né, sangue, violência, dor, né, que estavam ligados a essa coisa bem primitiva, né? Então, por isso que você fala o diabo, né? Eram apenas espíritos muito inferiores, porque eram atraídos pelas crenças, pelas práticas que lá se davam, né? Então, isso aí serve de uma advertência para a gente, né? Veja bem, que entidade, né, que pode sentir prazer na morte de qualquer coisa, né? Não digo do ser humano, né, mas precisa que mata uma galinha, que mata uma cabra, né, que faz isso ou aquilo com sangue, mata um boi, né? Porque não pode ser uma entidade evoluída, né? Porque o que acontece? Quanto mais evoluída, a gente mais tem
apreço pela vida, seja ela qual for, né? Não só nossa, como também de todo o reino animal. Era a sintonia do gingiro, né? Porque o outro rei, no mesmo país, com o mesmo valor, com tudo igual, ele já não tinha essa predileção de matar os outros, fazer sacrifício. Então, vai da sintonia espiritual de cada um. Cada um atrai aquela afinidade que ele está sintonizado. Tanto que ele falou que não podia atribuir isso à ignorância, assim, essa, né, que é a questão da sintonia mesmo. Que falar que, como você falou, os povos da região próxima ali não tinham esses rituais, né? Os etíopes, né? Não tinha disso. Então, não pode atribuir que era a questão da ignorância, nem que eles eram povos mais frios, assim, né? Que é a questão mesmo do que isso é a questão de ser primitivo mesmo, né? O que você tem a dizer a respeito aí, Walter? Você vê a Abissínia hoje, né? Ela continua primitiva, né? Quem? Muito primitiva. A Abissínia lá. Sim, a Abissínia, é verdade. Existe ainda. A Etiópia. É. A Etiópia, onde a ciência descobriu o genoma mais antigo do planeta. Quer dizer, o DNA mais antigo do planeta está na Etiópia. Então, eu não sei se a Kardec está escrevendo isso aqui bem, né? O que não significa nada, né? O DNA é o mais antigo, mas a mentalidade espiritual deles não progrediu. Isso mesmo. Não evoluiu. Só a título de curiosidade, né, a Etiópia é a pátria da rainha de Sabá, né, bíblica, lá do rei Salomão. Salomão. Exatamente, ela é oriunda da Etiópia, né, uma rainha negra muitíssimo rica lá, né, que foi ter com o rei Salomão de Israel, está plenamente descrito ali no Velho Testamento. E hoje a Etiópia é um país cristão, né? É um dos países que guarda as tradições do cristianismo primitivo, lá da patrística, mais acentuadamente, né? Inclusive, existe, obviamente, um boato, né, que se encontra em uma igreja da Etiópia lá, a famosa Arca da Aliança, que guardaria, né, as tábuas da lei ditadas a Moisés, né? E que ela está... Dilson, eu vou confirmar. Quem sabe que está no mundo espiritual? Lá da Etiópia, né? É isso. Pois é, né, Valdir? Isso aí é uma incógnita. Os pergaminhos de milhares de anos. Com certeza, né? Não as tábuas de pedra, né? Mas vamos dizer assim, o rascunho do que Moisés usou, né? A fonte dos conhecimentos que o Moisés buscou para elaborar. Então, gente, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, eu acho improcedente para a gente começar o próximo tópico, né? Que acabou o horário, né? Dilson, só ia só comentar, assim, hoje a gente vê muitos esses rituais, assim, que seria a questão dessas magia negra, desses rituais mesmo, né, com os animais. E, assim, a gente sabe que não existe, mas vai muito da sintonia, se a pessoa está receptiva para aquela energia, aí ela vai, a pessoa fala que fez trabalho para ela, mas é porque ela estava suscetível, estava na mesma faixa vibratória, né? Mas ele em si mesmo, tá? O ritual, assim, não existe, não vai fazer mal para a pessoa ou bem, né? Então, depende muito da pessoa. Depende, não, na verdade, né, Chedman? Depende da sintonia espiritual que ela... Da sintonia, Então, vamos pedir para a Renata fazer a nossa prece de encerramento. Ô, Dilson, vou fazer um pedido agora aqui. A próxima leitura agora é de Bernard de Palissy. Por favor, não salta ela, não. Só isso. Tá certo. É uma entrevista simples e maravilhosa.
Ela está na programação, Walter. Ela já está na programação. Porque chega eu não posso mais falar nada. Hoje ainda posso. Então tá ótimo. É porque ele veio de Júpiter. A gente sabe. Ela está na programação, sim. É a próxima. Então, vamos agradecer a Jesus, né, a oportunidade de termos esse tempo para o nosso estudo, para o aprimoramento do nosso espírito, para a nossa reforma. Diga a Jesus que nos fortaleça sempre. Os nossos anjos guardiões possam nos incluir sempre no caminho certo, mas que principalmente possamos estar aptos a receber essas boas informações. Pedimos que Jesus, ampare a nossa região, que o organismo material e espiritual dela possa ser plantado, restabelecido, fortalecido, para que ela possa seguir a sua caminhada. Pedimos a Jesus que abençoe todos os nossos familiares e que a tua paz, Senhor, esteja sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores e nossas ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite. Pessoal. Ô, Célio. Ele já saiu. Ah, já saiu? É porque eu estou cansada de descansar. Estou cansada de descansar.